Olá e bem-vindos a mais uma exploração profunda aqui conosco. Hoje a gente vai mergulhar num tema que parece super comum, né? Água. Só que, olha, esquece a água que a gente bebe, esquece os nossos oceanos. Estamos falando de uma quantidade de água, assim, que desafia completamente a nossa imaginação. E ela foi encontrada num lugar do universo tão distante que é como olhar para o passado. Pensa só. A maior reserva de água já vista, não aqui, mas lá longe, orbitando um objeto super energético. Ok, vamos entender isso melhor. Pois é, essa descoberta realmente muda a perspectiva da gente, né? O objeto principal dessa história toda tem um nome meio técnico, APM 08599 mais 5255. E o que ele é? Bom, é um quasar. Para quem não está muito familiarizado, um quasar é basicamente o núcleo de uma galáxia muito ativa lá no início do universo, extremamente brilhante. E toda essa luz, essa energia vem do quê? Vem de material caindo num buraco negro supermassivo bem no centro dessa galáxia. E a localização é fundamental aqui. Ele está mais ou menos 12 bilhões de anos-luz daqui. 12 bilhões de anos-luz? Nossa. Isso significa que a luz que a gente está vendo agora saiu de lá quando o universo era um bebê, né? Só 1,6 bilhões de anos de idade. É tipo uma máquina do tempo mesmo apontada lá para a infância do universo. Exatamente. E é justamente essa janela para o passado que torna a descoberta da água lá tão espetacular. Porque, veja bem, não estamos falando de um riozinho, um laguinho cósmico. Nada disso. A quantidade de vapor de água que foi detectada ao redor desse quasar estima-se em 140 trilhões de vezes toda a água de todos os oceanos da Terra juntos. 140 trilhões, peraí. É um número, ele é tão absurdo que meu cérebro nem processa direito. Tentar visualizar isso é impossível. É, sei lá, um grão de areia comparado com o universo inteiro. Não dá. Então, com certeza, é o maior e mais distante reservatório de água, ou melhor, de vapor, né, que a gente já encontrou. Precisamente vapor, e essa distinção é super importante. Não é líquido, tá? É uma nuvem gigantesca de vapor d'água. E não tá tudo num lugar só, não. Essa nuvem se espalha por uma área enorme, coisa de centenas de anos-luz de diâmetro, envolvendo ali o buraco negro central. Só para ter uma ideia, um ano-luz já são quase 9,5 trilhões de quilômetros. Imagina centenas de vezes isso só de vapor d'água. Peraí, centenas de anos-luz de vapor d'água. Mas isso tudo está em volta de um quasar, que você disse que é, tipo, incrivelmente energético. Imaginaria que qualquer coisa ali perto ia estar fervendo, sei lá, milhões de graus. Como que sobrevive vapor d'água ali? Ótima pergunta. E a resposta mostra como esses ambientes cósmicos são diferentes, né? Embora o quasar em si, ali o disco de matéria caindo no buraco negro, seja extremamente quente, essa nuvem de gás, onde está a água, fica mais afastada. A temperatura média lá, na verdade, é bem fria para nós, por volta de menos 53 graus Celsius. E além disso, o gás é muito rarefeito, coisa de 300 trilhões de vezes menos denso que a nossa atmosfera. Para a gente, seria um vácuo quase absoluto. Menos 53 graus? Que coisa! Surpreendente mesmo. Mas você também falou que, para padrões cósmicos, isso é considerado quente e denso? Como assim? Me perdi um pouco. É tudo relativo, né? Relativo ao contexto do universo lá atrás. Se a gente comparar com um gás bem frio e difuso que tem em galáxias mais calmas, tipo a nossa Via Láctea hoje, esse gás do quasar é umas 5 vezes mais quente. E também é de 10 a 100 vezes mais denso. Essa densidade e calor relativos, entre aspas, são importantes. Eles dão pistas das condições que permitiram formar estrelas muito rápido e alimentar esses buracos negros vorazes lá no começo. Tinha muito mais material concentrado e agitado, entende? Entendi. E por falar em voraz, no centro disso tudo, tá o motor do quasar, né? O tal buraco negro supermassivo. E os números deles também são absurdos, certo?
Li algo sobre 20 bilhões de vezes a massa do nosso Sol. 20 bilhões. Sim, sim. É um verdadeiro monstro cósmico, sem dúvida. E a energia que ele libera enquanto come esse material todo é o que faz o quasar brilhar tanto. A estimativa é que esse quasar, o APM 08279 plus 5255, libera energia equivalente a, bem, algo entre 1 trilhão e 1.000 trilhões de sóis. É difícil até de imaginar essa potência. É aqui que fica realmente interessante. Como que esse buraco negro gigante influencia essa nuvem enorme de vapor d'água que está lá? Qual a conexão? Olha, a dinâmica é complexa, mas fascinante. O buraco negro em si não brilha, claro, mas o material gás, poeira, que forma um disco em volta dele, o famoso disco de acreção, ele é superaquecido pela fricção, pela gravidade extrema, enquanto ele vai caindo em espiral. Esse disco quente lança jatos de energia e radiação muito intensa, principalmente raio-x e infravermelho. E essa radiação viaja para fora, ela banha essa nuvem de gás ao redor. Embora não aqueça a nuvem toda a ponto de ferver, essa radiação influencia a química ali, o estado físico do gás, e isso inclui as moléculas de água. Então a presença e o estado dessa água nos contam muito sobre a intensidade da radiação do quasar e do que é feito esse gás. Ah, então a água funciona quase como um termômetro cósmico? Um medidor das condições ali em volta? De certa forma, sim, é uma boa analogia. E a análise detalhada não só da água, mas de outras moléculas que foram detectadas junto, como o monóxido de carbono, por exemplo, ela permite aos cientistas estimar a quantidade total de gás que tem ali. E os resultados indicam que tem gás pra caramba. Gás suficiente para, em teoria, continuar alimentando o buraco negro por muito tempo. Ele poderia até crescer potencialmente umas 6 vezes mais do que o tamanho atual dele. 6 vezes maior que 20 bilhões de massas solares. É inconcebível. Mas espera, esse gás todo vai direto para o buraco negro ou tem outro destino? Não necessariamente. Esse é outro ponto bem interessante da história. Uma parte desse reservatório gigante de gás pode sim cair no buraco negro. Mas outra parte pode se condensar e formar estrelas novas, ali na galáxia do quasar. E ainda tem uma outra parte que pode ser simplesmente soprada para fora da galáxia pelos ventos fortíssimos que a radiação do quasar gera. É o chamado feedback. Estudar a composição desse gás, incluindo a água, ajuda a gente a entender esse equilíbrio, o que alimenta o buraco negro, o que vira estrela e o que é expulso. Isso tudo molda como a galáxia evolui. Ok. Mas detectar moléculas específicas tipo água a 12 bilhões de anos-luz, isso ainda soa meio ficção científica para mim. Como que conseguiram fazer isso? Que tecnologia permite uma coisa dessas? Foi um feito tecnológico e tanto, sem dúvida alguma. Precisou de instrumentos muito sensíveis e bem específicos. Uma das ferramentas-chave foi um espectrografo chamado Z-Spec. Ele operava lá no Observatório Submilimétrico Caltech, o CSO, no Havaí. Foi uma colaboração que incluiu o JPL da NASA. O Z-Spec foi feito para observar o universo numa faixa de luz que a gente chama de submilimétrica. Fica ali entre o infravermelho e as micro-ondas no espectro. E por que essa faixa submilimétrica é importante para achar água no espaço? Porque as moléculas de água, H2O, quando elas recebem um pouco de energia lá no espaço, elas vibram e giram de um jeito muito específico. E ao fazer isso, elas emitem luz justamente nesses comprimentos de onda submilimétricos. Cada molécula tem uma assinatura única nesse espectro, tipo uma impressão digital de luz. O Z-Spec conseguia captar essa luzinha fraca vindo lá do quasar distante e ler essa assinatura, confirmando, opa, tem vapor d'água aqui. É como sintonizar um rádio numa frequência muito específica para ouvir uma estação que está bem longe. Uma impressão digital na luz, vinda da infância do universo. É incrível pensar nisso. E o Z-Spec fez isso sozinho ou precisou de mais ajuda? Ele foi fundamental para a análise do espectro, para identificar a assinatura da água. Mas para complementar, para ter informações sobre onde essa água estava, como ela estava distribuída, os astrônomos também usaram dados de outro instrumento superpoderoso,
o interferômetro do Plateau de Bourret. Ele fica nos Alpes franceses, é operado pelo IRAN. Interferômetros funcionam combinando a luz de várias antenas, como se fosse um telescópio gigante. Isso dá imagens muito mais nítidas, medições mais precisas de coisas distantes. A combinação dessas tecnologias permitiu não só achar a água, mas estimar a quantidade e ter uma noção de onde ela estava em relação ao quasar. Imagino que a tecnologia só melhorou de lá para cá, né? Com certeza. Instrumentos mais novos, ainda mais potentes como o Telescópio Espacial James Webb, o JWST, e o ELMA, lá no Chile, eles estão permitindo agora estudar a química do universo primitivo com um detalhe que a gente nunca teve antes. Mas essas descobertas iniciais, como essa do APM 08279 Plus 5255, foram cruciais. Elas abriram um caminho, mostraram que era possível. Na época que saiu essa notícia, causou um barulho grande na comunidade científica. Encontrar tanta água e tão cedo superou muitas das expectativas que a gente tinha. Certo. Então, resumindo a ópera, o que tudo isso significa? Além do fator uau, do tamanho e da distância, por que essa descoberta é tão importante para a ciência? Qual é a grande lição aqui? Bom, o fascinante aqui é como essa descoberta conecta várias pontas soltas na cosmologia, na astrofísica. Primeiro, como a gente já falou, essa janela incrível para o universo primitivo. Achar H2O em abundância só 1,6 bilhão de anos depois do Big Bang diz uma coisa fundamental. Os ingredientes básicos para a água, hidrogênio e oxigênio, que foram criados nas primeiras estrelas massivas, eles não só existiam, mas já estavam se combinando em grande escala muito cedo. Isso meio que desafia algumas ideias que a gente tinha sobre quão rápido a química complexa surgiu no universo. Ou seja, a fábrica de água do universo começou a funcionar a todo vapor bem antes do que a gente talvez imaginasse. Faz sentido. Exato. Segundo ponto, a descoberta dá informações muito valiosas sobre como os próprios buracos negros supermassivos evoluem. Observar diretamente o tanque de combustível de um quasar tão antigo e tão massivo ajuda a testar nossos modelos de como esses gigantes crescem tão rápido e como a atividade deles afeta a galáxia em volta. A quantidade de gás que tem lá, como a gente falou, dá pistas sobre o potencial de crescimento dele e sobre esses processos de feedback. E sobre a formação das galáxias em si? Também ajuda? Ajuda diretamente também. Quasares como esse marcam regiões onde galáxias enormes estavam se formando de maneira bem intensa lá no universo jovem. Então, estudar do que é feito o gás ao redor deles, quanta água tem, nos informa sobre as condições, os materiais que estavam disponíveis para formar as primeiras grandes estruturas do cosmos. Ajuda a pintar um quadro de como a matéria estava se juntando naquela época. Claro, tem a questão da água como ingrediente para a vida, né? Sem dúvida. Isso reforça de uma maneira bem forte a ideia de que a água é onipresente no universo. Não é algo exclusivo da Terra ou de sistemas planetários mais recentes. Encontrar em quantidades tão absurdas, mesmo como vapor, e tão cedo na história do universo, sugere que um dos ingredientes que a gente considera chave para a vida como conhecemos, ele estava disponível em grande escala desde o começo. Isso não quer dizer que tinha vida lá, claro. O ambiente é super hostil, mas os blocos de construção básicos estavam lá. Ok, então vamos só amarrar tudo para ficar bem claro. Estamos falando da descoberta de uma quantidade, assim, inacreditável de vapor d'água. 140 trilhões de vezes os nossos oceanos em volta de um quasar, o APM 08279 Plus 5255. Ele está a 12 bilhões de anos-luz, nos mostrando o universo com só 1,6 bilhões de anos. Esse quasar tem um buraco negro de 20 bilhões de massas solares, liberando energia de trilhões de sóis. Ufa! A detecção foi feita com instrumentos como o Z-Spec e o Plateau de Bourret, que pegaram a assinatura da água na luz submilimétrica. E a importância disso tudo é que mostra água abundante muito cedo no universo, ajuda a entender o crescimento de buracos negros gigantes e a formação das primeiras galáxias. Acertei? Perfeito. Exatamente isso. E se a gente conecta isso num quadro maior, né?
a descoberta deixa a gente com uma reflexão importante. Embora essa água específica esteja num lugar caótico, provavelmente inadequado para a vida como a gente conhece, a simples existência dela naquela escala e tão cedo no tempo cósmico, isso é profundamente significativo. Sugere que os ingredientes fundamentais para a complexidade química, os átomos que formam não só a água, mas talvez outras moléculas orgânicas pré-bióticas, eles podem ter sido semeados pelo universo muito antes e de forma muito mais ampla do que a gente pensava. Nossa, isso abre um leque de possibilidades, né? Abre sim, levanta uma questão importante, que outras moléculas essenciais, talvez precursoras de uma química ainda mais complexa, poderiam estar também distribuídas por essas nuvens gigantes de gás lá no universo primordial. Elas estariam só esperando as condições certas, ou talvez esperando instrumentos ainda mais sensíveis para a gente conseguir detectar. Cada descoberta como essa não só responde perguntas, mas força a gente a fazer perguntas novas, mais profundas, sobre história cósmica, sobre o potencial do universo de gerar complexidade, talvez até vida em outros lugares, outros tempos. O universo primitivo pode ter sido quimicamente muito mais rico e preparado, digamos assim, do que a gente imaginava.